Olá, eu sou o professor Marcos e hoje eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, falando de equações de segundo grau ainda, a gente vai falar do estudo do delta. Já já. Muito bem. O nosso objetivo aqui é chegar na fórmula resolutiva, que é resolver uma equação de segundo grau. A gente viu como resolver pelo método de completar quadrados, que é um método um pouco mais elegante, ou seja, ele acaba sendo um pouco mais difícil em algumas situações. E agora a gente vai estudar a fórmula resolutiva, que é conhecida como fórmula de Bhaskara. Mas nessa aula a gente não vai chegar lá ainda, a gente vai falar nessa aula só do delta, que é uma parte da equação de segundo grau. A partir do delta, a gente consegue saber mais ou menos como vai ser o resultado já da equação. O que a gente consegue saber? A gente consegue saber quantas raízes reais a equação possui. A gente vai ter três opções, ó. Se o delta for maior do que zero, eu coloquei aqui assim, ó, que o x uma linha vai ser diferente do x duas linhas, ou seja, vai ter duas raízes reais distintas. Por exemplo, sei lá, 1 e 2, 3 e menos 1, duas respostas, dois valores para x distintos, ok? Se o delta for igual a zero, x uma linha igual a x duas linhas, ou seja, vai ter só uma raiz. Por exemplo, menos 2, 1, 3, né? Uma raiz só, ok? E se o delta for menor do que zero, ou seja, se o delta for negativo, não existe x pertencente aos reais, ou seja, não tem uma solução real que satisfaça a equação. Beleza? Mas como que a gente faz isso? O delta ele é dado por essa fórmula. Então ele vai ser sempre essa fórmula, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que são esse a, b e c? Quem não lembra disso, olha lá a aula número 100, em que eu falo dos coeficientes a, b e c. Ok? Muito bem, vamos fazer essa letra a. Então o que a gente vai fazer aqui é calcular o delta, certo? Então vai ficar assim, ó. Delta igual b ao quadrado. Quem que é o b? Nessa equação o b é menos 3. Então é menos 3 ao quadrado, menos, observe que na fórmula do delta sempre tem um menos, 4, esse 4 também sempre está na fórmula, vezes o a aqui é 1, que é o número que acompanha o x quadrado, e vezes o c é menos 10. Então vai ficar assim o cálculo do delta da primeira. Vamos resolver isso, ó. Vai ficar delta igual menos 3 ao quadrado, isso é menos 3 vezes menos 3, isso dá mais 9, vou colocar só 9, menos, na verdade vai ficar mais, né? Ó, porque é 4 vezes 1 vezes 10, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40, então vai ficar mais 40, ou seja, o delta nessa letra A é igual a 49. Ou seja, deu um delta maior que zero. Nesse caso aqui, como o exercício pede quantas raízes cada equação possui, essa equação aqui ela possui duas raízes distintas, certo? Então vamos colocar aqui, ó, resposta, duas raízes. Ou seja, dois valores possíveis para x, beleza? Letra B. Letra B a gente tem 4x quadrado mais 4x mais 1, já está na forma reduzida, então posso calcular o delta. Fica assim, ó. Delta igual b ao quadrado, b é 4, ó, 4 ao quadrado, menos o 4 da fórmula, vezes o a, que é 4 nessa equação aqui, vezes o c, que é 1. Então o delta vai ficar 16, 4 vezes 4, 16, menos 16. Então o delta aqui vai dar 0. Quando o delta é igual a 0, as duas raízes vão ser iguais, ou seja, vai ter só uma raiz. Então a resposta aqui é uma raiz. Eu não coloquei duas raízes reais aqui, né? Vou colocar para ficar bem certinho, ó. Duas raízes reais, uma raiz real. Beleza? Para finalizar a letra C, vou fazer ela bem passo a passo, tá? O que seria o passo a passo? Eu identificar A, B e C. O A é 3, o B é menos 1, e o C é 1. Não fiz isso nas outras, né? As outras eu fiz mais direto, mas se vocês quiserem acharem mais fácil no início assim, primeiro identificar A, B e C, essa forma também é tranquila de fazer, tá? Calculando agora o delta, ó. Delta igual b ao quadrado, ou seja, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C.
4 vezes 3 vezes 1. Então o delta vai ficar menos 1 ao quadrado é mais 1, menos 12. Isso vai dar delta igual a menos 11. Ou seja, o delta deu menor que zero. Então a resposta do exercício nessa aqui, ó, seria 0 raízes reais. Muito cuidado, tá? Essa equação aqui, ela possui raízes. Ela só não possui raízes reais, tá? Só tem que tomar aí um certo cuidado com isso, tá bom? Para a aula de hoje era isso. Como eu sempre digo, pratiquem o máximo que vocês puderem, pois só assim a gente evolui em matemática. Bons estudos, até a próxima!